Meus irmãos, nós estamos nesse nosso propósito de não só estarmos levantando o clamor por vidas, por necessidades, por causas impossíveis, mas também estamos estudando a palavra. E hoje nós estamos no terceiro momento, ou nossa terceira noite de estudo da palavra de Deus, falando sobre a teologia do sofrimento e, ao mesmo tempo, a temática de hoje falando sobre o megafone de Deus. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 27, e o versículo 46. Mateus 27 e o versículo é o versículo 46. Então, como a gente já vai vendo aí, essa é a temática que nós queremos hoje refletir com vocês, e depois, então, vamos estar levantando clamor, súplica, petição a Deus por tantos nomes. E hoje, mais um outro nome também entrou aí em nossa lista, para que o Senhor possa também intervir, porque, de acordo com os médicos, não há muita esperança. É só um texto, é só um verso, mas ele já vai nos ajudar a entender o que queremos hoje compartilhar aqui. Na primeira reflexão, a gente falou sobre o fim do sofrimento. Depois nós falamos sobre a anatomia do sofrimento. E agora queremos falar um pouco sobre esse sofrimento como um megafone de Deus. E você vai entender por que desse termo, megafone de Deus. Mateus capítulo 27, o versículo é o versículo 46, vamos ler o 45 para ter um sentido, né? Diz assim: a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Em algumas Bíblias, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Amém? Só nesse texto aí, só esse verso para a gente já começar a entender um pouquinho do que queremos hoje refletir com os irmãos. Você que está aqui presente, você que está aí, seja na sua casa, seja onde estiver, nos acompanhando. Por que a gente está usando o termo megafone de Deus? Esse termo ele foi usado por um grande escritor, um grande teólogo também, chamado C.S. Lewis. Ele é o autor desses que se tornaram filmes depois, Senhor dos Anéis, o autor de algumas dessas grandes obras. Ele foi por muito tempo um ateu. Ele foi por muito tempo alguém que não cria na existência de Deus. Mas, uma vez, ele tendo o encontro com Deus e conhecendo a Cristo e se transformando em alguém verdadeiramente cristão, ele falou sobre várias coisas. Um dos livros que ele escreveu é um livro chamado O Problema do Sofrimento. É um livreto bem fino, mas ele trata a respeito desse assunto. E é ele que vai justamente dizer que o sofrimento é um megafone de Deus. Ele usa exatamente essa expressão porque ele vai dizer que o sofrimento é uma forma de, na maioria das vezes, a gente conseguir ouvir a voz de Deus. E aqui a gente tem essa temática, o megafone de Deus, redescobrindo a oração honesta no meio da dor. E aí, como a gente está colocando, o sofrimento é o megafone de Deus para acordar o mundo surdo. Então, o que o C.S. Lewis ele vai dizer, como nós colocamos ali? Ele vai dizer que o mundo, muitas vezes, quase que na maioria das vezes, não ouve Deus, não escuta Deus, não está atento à voz de Deus. Lembra do Salmo 78? Escutai, povo meu, a minha lei, inclinai vossos ouvidos à minha voz. Então, a maioria não escuta a Deus. Você vai encontrar nos evangelhos também, repetido, quem tem ouvidos ouça,
Quando você vai para aquelas 7 cartas que o Senhor, a partir de João, vai direcionando às 7 igrejas, também vai a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí, uma frase que eu só coloquei de uma maneira diferente, né? A gente só colocou no slide de uma maneira diferente, mas essa é a frase que está no livro do C.S. Lewis, O Problema do Sofrimento. Ele diz assim: Deus sussurra em nossos prazeres. Deus fala em nossa consciência, mas grita em nossos sofrimentos. Então ele está dizendo que quando a gente está naquele momento dos prazeres da vida, Deus só está sussurrando. Deus sussurra, aquela coisa, né? Sussurrou no pé do ouvido. A gente está nos nossos momentos dos prazeres, das alegrias da vida. A nossa consciência, quando a gente está tendo consciência da vida, de tudo, das coisas, é quando Deus está falando. Deus fala a nossa consciência. Mas é no sofrimento que vem o grito, o megafone. Aí, como você está vendo ali, megafone é aquele, né, que normalmente aí, seja o vendedor, seja a polícia, seja lá o que for, né, que está querendo chamar a atenção de um grupo, de uma multidão, usa o que a gente chama de megafone. Então, o que a gente começa a dizer aqui? É que a gente lê um texto que ele é um texto que não foi dito por Paulo, não foi dito por qualquer um dos apóstolos, ou qualquer um dos discípulos, ou qualquer um cristão. Foi dito por Jesus. E Jesus, que está no seu momento mais crucial da missão, é o momento em que ele está na cruz do Calvário por você e por mim, por nós, e o momento em que ele sente, o momento em que ele percebe como que se o Pai o estivesse se ausentado ou abandonado. E aí ele faz um clamor. E é justamente o clamor dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Então, aqui a metáfora que o C.S. Lewis está usando, que esse autor está usando, é a metáfora da surdez, que a surdez está do nosso lado. A gente, na maioria das vezes, não ouve Deus, não ouve a razão, não ouve as coisas. Não é? É o lado de quem sofre, que é o lado da surdez, o lado de quem ainda, a princípio, não está conseguindo ouvir a voz de Deus. E até a voz da razão também, às vezes até nem a voz de Deus, a voz da razão. E aí, a surdez, muitas vezes, ela não é permanente. Na verdade, ela não é permanente. Por quê? Porque Deus faz a gente ser curado, a gente ouvir quando ele usa o megafone. E o megafone é o sofrimento. Então, o sofrimento vem como megafone de Deus, porque a surdez não é permanente. Ela, com certeza, é quebrada justamente pelo sofrimento. Isso significa dizer, irmãos, que nós precisamos entender algumas verdades a respeito disso. Algumas verdades a respeito dessa realidade do sofrimento. E qual é a primeira coisa que a gente não pode esquecer? Isso aqui eu quero também trabalhar com vocês. É que nós, quando estamos falando de sofrimento, a gente já, nas outras 2 reflexões, a gente falou isso aqui um pouquinho, nós temos um cristianismo pregado que ele se tornou um cristianismo simplista. O que é o cristianismo simplista? É o chamado cristianismo água com açúcar. É o cristianismo água com açúcar. Por que é o cristianismo água com açúcar? Porque ele é o cristianismo que ele tenta, na hora do sofrimento, te trazer um calmante, te trazer uma dormência, te trazer uma dopamina da vida, né? Algo para te dopar, para te trazer uma droga da vida, para apenas você amenizar a dor. Ele tenta, de alguma forma, amenizar a dor com aquilo que seria comparado você tendo um problema com os dentes, ou com uma dor de dente, que seria a questão de você ir ao dentista, e aí, de repente, tem que obturar, ou tem que, de repente, extrair, ou qualquer outro tratamento que precisa ser feito para aquela dor ser... Quer dizer, você vai na causa, a dor é o efeito, você vai na causa. Mas aí, normalmente, o que a gente faz? Não vai ao dentista. A gente fica lá só tomando remedinho, que é o remedinho que vai amenizar a dor. Esse cristianismo simplista, ele é o cristianismo água com açúcar, porque ele é o cristianismo que só te ensinou vitória. É o cristianismo que te ensinou prazer.
É o cristianismo que te ensinou a coisa boa. Então, quando vem a dor, quando vem o sofrimento, quando vem o lamento, esse cristianismo não tem resposta. Esse cristianismo não tem o que te dizer. E aí fica você perdido numa crise de fé, porque a tua crise de fé tem a ver com o cristianismo que ele tenta amenizar. Então, o que a gente coloca ali este é um cristianismo que, na hora do sofrimento, ele não faz você saber lidar com aquilo em fé, em firmeza, em resiliência, em resistência, em perseverança, mas ele tenta te oferecer calmante. Ele busca nos fazer esquecer a dor, o sofrimento e a angústia. É isso que o cristianismo pregado hoje está nos ensinando. Lembra que nós falamos, nós temos na semana passada, na lição passada, reflexão passada, nós temos um livro na Bíblia cujo nome qual é? Lamentações. Os 5 capítulos desse livro é um profeta lamentando em cima da destruição de Jerusalém, mesmo sabendo que aquilo era um juízo de Deus, mesmo sabendo que aquilo foi Deus que agiu, mas está lamentando. E no capítulo 3, que divide esse livro basicamente, tem lá no meio do lamento o quê? Lá tem declarações de fé. Ele está dizendo que a gente tem que trazer a memória que nos traz esperança. Ele vai dizer nesse mesmo capítulo, põe a boca no pó, talvez haja esperança. É nesse mesmo capítulo que ele vai dizer de que se queixa o homem, se queixa dos seus próprios pecados. É no mesmo capítulo que ele vai dizer, bom é ter esperança, esperar no Senhor. É nesse mesmo capítulo que ele vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É no mesmo capítulo. E é um capítulo também de lamentação. Então, nós não aprendemos a viver com a dor, com a luta, com a prova, a vivenciar o momento difícil da vida. A gente só aprendeu vitória. A gente não aprendeu fracasso. Pô, pastor, a gente vai aprender a se fracassar na vida? Não, a gente tem que aprender como a gente lida quando alguma coisa não funcionou. Quando alguma coisa não deu certo, pelo menos no hoje, no aqui, no agora. A gente tem que saber como a gente vive a nossa fé na perda, quando a gente vive a nossa fé na dor, na dificuldade. Não é a campanha da derrota, não. 7 sexta-feira da derrota, não. Mas a gente só aprendeu a 7 sexta-feira da vitória. A gente só aprendeu a 7 sexta-feira da porta aberta. A gente só aprendeu as 7 sexta-feira, sei lá do mais do que. Estou usando o que na maioria das igrejas é o que a gente vê por aí. Aí, quando literalmente a dor se apresenta, o sofrimento chega, a gente fica perdido. A gente não sabe o que faz, a gente não sabe o que diz, a gente não sabe o que ora, a gente não sabe o que canta. Por que nós cantamos aqui, anteriormente, o 578 da harpa cristã, Sossegai? Porque ele é um louvor que ele está justamente falando desse momento de o mar revolto. Um louvor que está falando de um mar que está na peleja e a gente está lá, balançando nesse mar da vida. Então, significando dizer que eu e você precisamos saber lidar com a nossa fé, no nosso dia a dia, com o mar revolto. Não, a gente não precisa caçar a luta, caçar a dor, caçar o lamento. A vida ela já vai te propor isso uma hora ou outra, mais ou menos, mas eu tenho que saber lidar com isso. Então, a gente vê, quer dizer, a gente acabou de ler Jesus, o Mestre, que veio para dar-se em nosso lugar na cruz do Calvário, dizendo num dado momento que, Senhor, o que eu estou sentindo agora é que estou sozinho, estou abandonado. Por que me desamparaste? O próprio Cristo. Lucas vai dizer que ele fica em agonia no Getsemane. Lucas vai dizer que a agonia dele, só Lucas dá esse registro, porque Lucas era médico, Lucas vai dizer que nessa agonia ele começa a transpirar sangue, entre o suor, o sangue também, derme, epiderme ali, aqueles vasinhos vão se rompendo de tanta agonia, de tanta angústia. Mas é esse Jesus que está dizendo, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba, todavia seja feita a tua vontade. Por quê? Porque esse cristianismo água com açúcar, ele tenta negar a dor, aí fica, muitas vezes, isso é pior, tá? Porque fica o sujeito numa espécie de vida cristã, de que a dor não está ali, de que o problema não está ali. E ele, e às vezes, muita coisa na boca de muito crente, na fala de muito crente, no louvor de muito crente, na pregação de muito crente, não é uma
fé que está sendo professada? É uma negação da dor. É uma negação da luta. É alguém que está, fingindo que nada está acontecendo para poder prosseguir. Não, não é isso. A Bíblia diz que a gente não tem que fingir que está acontecendo. A gente tem que ser firme, a despeito do que está acontecendo. Esse é o equilíbrio que a Escritura dá para a gente. Então, esse cristianismo água com açúcar, ele nega a dor real. Ele teme o desespero, faz a gente se desesperar diante das notícias, diante da situação. Oferece discurso que apenas acalma temporariamente, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, com quem está sentindo dor, com quem está passando dor. Aquelas falas tipo, Deus quis assim, né? É vontade de Deus, Deus é soberano. Né? Aí a gente começa com aquelas frases, né? Umas frases que não confortam, muito pelo contrário, ela mais complica. Que aí você vai para um casal, para uns pais que perderam um filho. Aí Deus quis assim. Ué, Deus quis que ele morresse? Ué, enfim, né? Situações difíceis, um acidente que acontece, ué, Deus que quis? Ué, Deus que programou? E aí, então, na verdade, não ajuda, só vai atrapalhar. Acaba criando uma ilusão, uma realidade que não existe. Então, eu e você precisamos saber, como Jesus, que na hora que teve que gritar, gritou. O texto diz aí, ó, na sua Bíblia, ele clamou, não foi fala, foi clamor, foi súplica. De repente, na sua versão, fala súplica. No Mateus 27, 46. Clamou, suplicou. Deus meu, por que me desamparaste? É súplica, é clamor. O que ele está sentindo? Dor. O que ele está fazendo? Está gritando mesmo, está gritando, diante da dor. É uma fé que não consegue encarar, de muita gente aí, ouvir ou lidar com a dor. Então, preste atenção que hoje a gente está fechando esse nosso ciclo de reflexão. A sua fé, a minha fé, ela tem que nos ensinar. E ela tem de ser capaz de nos fazer encarar a dor, de ouvir a dor, de lidar com a dor, com a luta e com a tribulação, sem que a gente perca ela, ou a perca, né? Sem que a gente se retroceda, sem que a gente esmureça, sem que a gente, como diz aí no karaokê, chute o pau da barraca, sem que a gente pendura a chuteira, sem que a gente desista de Jesus. Não, a gente tem que ir com dor, com luta, com prova, até que ela passe, até que a solução chegue, até que o refrigério venha, a gente permanecer firme, mesmo chorar, mesmo sentindo a dor, porque essa é a fé que a gente não pode deixar de ter de maneira alguma. E olha só, o que a gente vê, e até um modelo interessante ali, que é justamente um modelo de autenticidade, que não é uma oração de vitória, mas um grito de abandono. O que Jesus fez aqui não é oração da vitória, não, tá? Oh Deus, eu determino! Não foi oração da vitória. Não foi oração da autoridade. Eu decreto! Eu determino que essa cruz... Não. É a oração do abandono. Quer dizer, na verdade, ele não foi abandonado, mas estava se sentindo abandonado. Porque, outra coisa importante. Nem tudo que você e eu estamos sentindo, inclusive no momento da luta, condiz com a realidade. Jesus estava se sentindo o quê? Abandonado. Mas ele estava abandonado? Não estava abandonado. Mas é o que ele está sentindo. Você vai encontrar um Jó, que a gente já passou lá por Jó. Jó também está, Senhor, se eu pudesse, eu te encontraria. Onde é que tu está? Se Jó está dizendo onde é que tu está, que eu quero te encontrar, na percepção de Jó, Deus está distante, fugiu. Como diz o outro, meteu o pé, está longe. Mas Deus estava longe? Não estava. Deus estava perto, Deus estava do lado. Deus só não estava sussurrando no ouvido, Deus não estava beliscando, Deus não estava fazendo ele se arrepiar, Deus não estava dando aqueles sinais visíveis, sensitíveis, perceptíveis de que ele estava presente, mas sempre esteve. Então, nem tudo que eu e você estamos sentindo condiz com a realidade. Esse é o nosso problema. Porque, às vezes, o que a gente está sentindo, a gente entende que aquilo que é a realidade. Estou me sentindo abandonado, significa que Deus me abandonou. Eu não estou ouvindo aqui no pezinho do meu ouvido a resposta de Deus na minha oração, significa que Deus não está nem aí para mim. Não é isso. Deus está ouvindo, Deus está presente, Deus está cuidando, só que não do teu jeito.
Então, no auge da sua agonia, a oração de Jesus não foi uma oração, presta atenção, aquela oração de confiança silenciosa. Foi uma oração de um brado, de um grito da alma, um grito visceral, um grito de quem está dizendo, Deus! Né? Já disse para vocês que de vez em quando a gente for um monte da vida de oração aí, tem que ser por um clamor desse. Chega lá, dá um grito mesmo, já que está no monte, ninguém vai se assustar com isso, não. Segura numa árvore lá, dá um grito, e agora já tem monte aí com o muro da lamentação, já bota lá, já bate, de repente até derruba o muro da lamentação de tão angustiado que vai estar, porque aqui Jesus não está fazendo uma oração de confiança, Jesus está fazendo uma oração de clamor, de quem está pedindo socorro, de quem está pedindo venha ao meu encontro. Este não é um sinal de... e outro detalhe, que está bem pequenininho embaixo. Este não é um sinal de fracasso na fé, porque a gente entendeu errado. Ensinaram a gente errado. Ensinou que se a gente diz assim, Senhor, está doendo. Senhor, até quando? A gente está expressando falta de fé. Não, Senhor. É justamente, a gente vai ver aqui a diferença entre lamentação e murmuração, é que a murmuração ela é justamente a ausência da fé em Deus. Ela demonstra isso. Mas o lamento não, você está direcionando a pessoa certa. Se você está dizendo, por exemplo, Jesus está dizendo aqui, meu Deus, quero me desamparar. Ele está falando com quem? Contigo? Não, está falando com quem? Com Deus. Você está falando com Deus? Ué, ele está mostrando fé. Ele está justamente sabendo para quem que ele está dirigindo. Só que ele está falando com quem é o único que pode ter a resposta que ele precisa. Então, não é um sinal de fracasso na fé, mas é uma expressão máxima de um sofrimento honesto, que está dando voz à dor. Então, na nossa campanha de vida, que não é de 7 sexta-feira, é de vida, você e eu poderemos chegar a um momento em que a gente vai ter que dar aquele grito, que a gente vai ter que dizer, Deus, preciso da tua misericórdia. Duas coisas que eu queria chamar a sua atenção aqui. No Novo Testamento, você tem duas formas ou dois tipos de citações do Antigo. Às vezes, no Novo Testamento, quase que na maioria das vezes, o que você encontra no Novo Testamento é uma citação direta de cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Um exemplo, quando você pega lá Lucas capítulo 4, verso 17 e verso 18, quando Jesus está na sinagoga de Nazaré, e ele abre o livro do profeta Isaías, e ele lê, ele está lendo Isaías 61, verso 1 e 2. E quando ele acaba de ler, ele diz assim, hoje se cumpriu essa profecia aqui. Então, muitas vezes, a citação que você tem no Novo Testamento, ela é o cumprimento de uma profecia, que o autor do Novo Testamento está se valendo daquela profecia. Mateus é um dos que mais vai fazer isso. Ele vai dizer, para que se cumprisse, para que se cumprisse, para que se cumprisse. Mas existe um outro tipo de citação no Novo Testamento, que é esse tipo de citação que tem a ver com o que Jesus disse. É aquela citação que ela não é o cumprimento de uma profecia, mas é a apropriação de algum texto lá do Antigo Testamento que tem tudo a ver com o que aquela pessoa está vivendo. E ela pega aquele texto e a toma para si. Então, lá no Salmo 22... é um salmo que está falando de um momento de angústia de alguém. A gente até costuma dizer que é um texto messiânico. Jesus, naquele momento da sua angústia, ele se vale desse texto para pegar esse texto e ele tem tudo a ver com o que ele está passando. Por isso ele pega o texto lá. Então, o que está acontecendo ali não é exatamente o cumprimento de uma profecia, mas é o próprio Jesus pegando aquele texto de Salmo 22 e apropriando-se na vivência daquilo que ele estava passando e dizendo, Deus meu, por que me desampara? Porque tem tudo a ver. É como eu e você hoje, quando pegamos um texto da Bíblia, quando vemos um salmo, quando vemos você diz assim, Jesus, isso aqui sou eu. Meu Deus, essa oração é minha. Senhor, isso foi escrito para mim. Você, quase que cheira as páginas da Bíblia, está fresquinha a tinta, escreveu para mim, é isso. Nesse caso aqui de Jesus, não é um cumprimento de uma profecia, mas é Jesus tomando a expressão de um salmo, que era um salmo messiânico, também, né, na verdade, e ele toma essa frase, ele toma essa fala, ele toma esse clamor e se apropria dela
naquele momento que ele está vivendo. Então, é isso que a gente está dizendo aqui. Jesus não estava tentando provar que ele era o Messias. Ele era o Messias, não precisava provar isso. Ele estava tomando para si uma expressão do Salmo 22, para dar voz ao que ele estava sentindo. E olha só, que isso aqui é importante ser dito. Que tipo de oração é essa? Lamentação. Esse tipo de oração, ela não é de todo dia, ela não é de toda hora. Mas muitas vezes a sua oração, qual tipo de oração? Gratidão? Não, hoje não é da gratidão. Qual tipo de oração? Da confissão? Não, hoje não é da confissão. Qual tipo da oração hoje? Não é nem da petição. Não é nem talvez tanto do clamor. É da lamentação. É essa que você dobra. Deixa eu dar um exemplo, que a gente usa muito nas escrituras. Quando você vai para 1 de Samuel, capítulo 2, mais específico, do 1 para o 2, quem é que você encontra lá fazendo uma oração? Ana. E a oração da Ana foi a oração de quem, gente? De quem estava o quê? Dando graças? De quem estava fazendo uma petição? Não, mais que uma petição. Foi uma oração de lamentação. Porque ela estava lá sendo, né, completamente ridicularizada por conta de Penina, e querendo ser mãe, desejando ser mãe. Naquele contexto, não ser mãe era desgraça total. E aí ela começa. Aí o texto diz que é tão lamento e tão angustiante que o sacerdote que está vendo, mas não a ouvindo orar, acredita que ela tinha feito o quê? Bebeu da número 151 a noite inteira e depois foi aparecer lá no templo. Aí ela diz: não, não, meu senhor, jamais. Aqui eu estou numa angústia de oração. Então, a oração de lamentação. A lamentação, gente, é uma ferramenta que Deus nos deu para expressar a nossa dor. Não se esqueça disso. A lamentação, ela não é antibíblica, a lamentação não é um pecado, a lamentação não é um mal. A lamentação é uma ferramenta que Deus nos deu para a gente expressar a nossa dor. E o próprio Jesus a utilizou no seu momento mais sombrio, também para expressar a sua dor. Não podemos esquecer isso. Agora, é uma coisa que a gente não pode esquecer também, que é isso que eu quero que você entenda. A gente precisa fazer uma grande diferença entre murmuração e lamentação. Vou lembrar só de um texto, porque a Bíblia tem vários textos condenando a murmuração. Você vai ter Paulo lá em Filipenses 2, fazer tudo sem murmuração, nem contendas. Você vai encontrar no livro de Números, então, mais batendo, mas o capítulo 11 de Números é um deles. Onde Deus está, inclusive, dizendo para Moisés que sai da frente, que eu vou passar. Eu vou passar por cima desse povo todinho aqui, vou exterminar tudo e todos, e de você eu faço um outro povo depois, tranquilamente, sem problema nenhum. Tá? E aí Moisés tem que orar ao Senhor para que o povo, né, enfim, não seja exterminado. Então, qual é a diferença? Uma diferença vital, tá, gente? Que a gente não confundir. Murmuração é reclamação de quem perdeu a fé. É reclamação de quem já não crê mais. É uma expressão de dúvida em meio à completa amargura da vida. É de quem já está afrontando o Deus que ele já não acredita que é mais Deus, que acredita que não é mais Senhor. Na murmuração não tem louvor, não tem adoração, não tem amor expresso, só tem a própria expressão da dor em forma de reclamação para com Deus, afrontando Deus. E é isso que o povo de Israel faz no deserto. E aí é onde Deus permite, muitas vezes, né, o chão se abriu, serpente chegou, essas coisas todas. E um momento em que, se o Moisés não intercede, Deus ia passar o facão, ou como diz no carioquês, o cerol em todo mundo naquele dia. Murmuração é o som de quem desistiu de Deus. E por isso que Deus abomina a murmuração. E por isso que aquela geração murmuradora ficou todo mundo no deserto.
Ok? Então, por isso, no Novo Testamento, você vai encontrar a murmuração sendo completamente condenada. O apóstolo Paulo é um dos que vai bater muito nessa questão, e eu já citei um texto aqui de Filipenses, vai falar sobre a gente não murmurar. E lamento é diferente. Lamentação é a oração de quem tem o quê? Fé. Só está mergulhado na dúvida e nos dilemas. Deixa eu até explicar isso aqui, gente. A antifé não é dúvida. A antifé é a ansiedade, que é a ausência da fé. Dúvida aqui, deixa eu explicar o que, que é. Lembra de Jó, que está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive? Ó, fé. Eu sei que o meu advogado está no céu? É fé. Mas só não está entendendo porque tanta desgraça uma atrás da outra. Essa é a dúvida. A dúvida ali não é não crer Deus, não estou entendendo o que está acontecendo. Também não estou entendendo porque que o Senhor está deixando acontecer. Também não estou entendendo porque que o Senhor ainda não resolveu. Também não estou entendendo porque o Senhor também não me explicou nada. Também não estou entendendo porque o Senhor não veio bater um papo comigo. Então, essa é a diferença. Antifé é a ansiedade. Porque andais ansiosos com o que haver de comer, com o que haver de beber, com o que haver de vestir. É a ausência da fé. E que quando ela vem na véspera, é ansiedade. Vem antes do dia. Não é? Então, a fé, ela pode andar no meio dessa que a gente chama de dúvida ou dilema. Ou seja, eu continuo crendo, eu estou firme nele, mas eu ainda não consegui entender algumas coisas. Eu ainda não consegui discernir algumas coisas. Deixei de crer? Não deixei de crer, não. Eu só queria que ele explicasse algumas coisas. E tem uma série de coisas que Deus não explica. Lembra que nós também já falamos? E a gente vai repetir, dizendo de novo. Jó, com toda a fé, teve pelo menos umas 15 perguntas para fazer a Deus. As dúvidas. Senhor, não estou entendendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, não estou entendendo isso aqui, não estou entendendo isso aqui. Senhor, estou com esse dilema aqui, por que isso aqui não era para ser assim, não era para ser assado? Por que está sendo assim? Por que está sendo assado? E quando Deus resolveu responder, não respondeu. Fez 75 perguntas. Só para poder dizer para Jó que Jó não sabia de nada. É isso, gente. Não tem para onde a gente correr. E outra coisa. Quando a gente fala de murmuração, um texto que me lembrei aqui também. Êxodo 15. Lembra das águas de Meribá? As águas de Meribá tem um outro momento que Deus vai fazer a água sair da rocha. Conforme a voz de Moisés, que Moisés bateu na rocha. Mas as águas de Meribá, tem que pegar lá uma madeira, jogar, é murmuração mesmo. A turma está dizendo assim: era melhor ter ficado lá no Egito, para isso que o Senhor nos trouxe para cá, estou até com saudade do alho, estou querendo cebola. Essas coisas estão lá no capítulo 11 também. Estou saudade de alho e de cebola. Olha só, gente, pelo amor de Deus. Tá? Ainda mais eu, que não sou, não está botando nem do alho dentro com a cebola. Então, gente, então eles estão tendo murmuração, não é lamentação. A lamentação, ela acontece dentro de um contexto de adoração e louvor, tá? De adoração e louvor. É só ler o livro de Lamentações. Enquanto o cara está lá fazendo aquele lamento, ele também está dizendo. Pega um salmo. Pega um salmo, por exemplo, como o Salmo 13. Até quando, Senhor? Até quando, Pai? O cara veio uma briga. O cara veio, sabe, com força, chamando Deus pro tatame. Vem que eu vou derrubar o Senhor. Eu vou dar uma bola, vou dar um soco e tal, vou fazer acontecer. Senhor, Senhor, eu te louvo, eu te glorifico. O Senhor é a minha salvação. O Senhor está comigo. Está no salmo, gente. Qualquer salmo que você pegar. Se o louvor não está no início do salmo, ele está no meio. E se não está no meio, está no final. Não importa. O cara pode começar um salmo do tipo, tribulado da vida, pedindo um monte de coisa, dizendo que está tudo ruim, está tudo. No meio do salmo, no início, no final, ele está dizendo alguma coisa de louvor e de adoração. Lamentação é o som de quem agarra a Deus, justamente quando não o entende. Então, dúvida aqui, dilema, entenda, dúvida. Como é que fé e dúvida? Quem tem fé tem dúvida. Quem tem fé tem dilema. Quem tem fé não entende muita coisa.
continua crendo no Senhor, continua crendo no eterno Deus, não duvida de Deus, no sentido que Deus é Deus. Agora, não entende uma série de coisas. E a verdade é essa, irmão. Não adianta a gente ficar tentando querer explicação para uma série de coisas, porque tem uma série de coisas que a gente não entende. E aí, como é que fica? Não fica. Não fica. Então, deixa eu contar para vocês uma coisa muito interessante, que é algo extraordinário. Olha só. A lamentação é a oração da fé que ousa duvidar. Deixa eu explicar. A lamentação é a oração da fé que ousa duvidar. Vamos voltar para Jó de novo? Senhor, onde tu estás? Senhor, por que eu estou passando isso? Senhor, por que você... Ah, Senhor, se eu soubesse onde é o teu tribunal, eu mesmo advogaria a minha causa, eu mostraria para o Senhor o que o Senhor está fazendo comigo, não está legal, não. Não, é só, me dá o endereço aí, manda no zap, Senhor. Eu quero ligar meu GPS aqui que eu quero encontrar o Senhor. Eu preciso, é isso. É uma oração de fé, ele está orando ao Deus. Ó, não tem um momento do capítulo 3, até quando ele está amaldiçoando o dia de morte, de nascimento e tudo mais, Jó não fala com o diabo. Jó não bate papo com o demônio. Jó não fica conversando com nenhum outro ser. Jó, no muito, responde aos amigos que estão fazendo uma acusação. Fora isso, ele está falando com quem tem que falar. E com quem que ele está falando? Com Deus. Até o último momento. Até as perguntas mais, né, fora da razão que ele faz, é com Deus. Então, olha só como é que deixamos bem garrafal ali, ó. A lamentação é para gente de fé que está enfrentando dilemas que não consegue entender. Podemos falar junto? Vamos lá. A lamentação é para gente de fé que está enfrentando dilemas que não consegue entender. É isso. Porque Deus não explica tudo, essa é a grande verdade. E aí, lembra de Paulo, 1 Coríntios capítulo 13? Em parte, conhecemos. E em parte, profetizamos. Uma hora, um dia, na eternidade, nós iremos conhecer da maneira como não conhecemos e poderemos profetizar da maneira como não temos condição hoje, porque a gente não sabe tudo. Essa é a grande verdade. Por isso que Deus, quando responde Jó, ele não responde. Ele faz pergunta. Ele responde perguntando. Que é só para dizer a Jó assim, ó, Jó, não adianta eu tentar te explicar, porque algumas coisas você não entenderá. Aí ele começa com as coisas simples da vida. Explica. Ó, explica aqui a água, o H2O. Explica isso para mim. Não tem cor, não tem gosto, não tem forma. Explica isso aí. Não tem cheiro. Explica isso aí. Mas você, quando está com toda a sede da vida, que você bebe, que água gostosa. Ah, você está dizendo que está gostosa porque você estava com sede, mas ela não tem gosto. É insípida, né? Insípida, inodora e incolor. Não tem forma. Explica. Explica a rotação da Terra, explica o ar, explica. Não tem como explicar. Aí Deus começa fazendo essas perguntas para ele. Começa fazendo essas perguntas para ele. Perguntas que têm a ver com a natureza, que nem a ciência consegue explicar. Você quer ver uma coisa simples? O nenenzinho, o bebezinho que, pô, quando a mulher descobre que grávida está, já tem 4 semaninhas, no mínimo, minimório. E aí, quando vai lá o obstetra, o cérebro já está lá. E os ossos também já estão lá. E aí, Eclesiastes capítulo 11, verso 5, vai dizer que nós não sabemos como os ossos são formados. Nem tampouco como o cérebro é formado. A ciência até hoje não sabe. Porque quando descobre que está gestante, já tem 4 semanas. E o cérebro está lá, só está evoluindo, até chegar o momento certo, dos 9 meses para poder nascer, ou então alguns prematuros de 7 meses, e os ossos também. Aí vem o salmista no Salmo 139, diz assim, Senhor, tu me teceste no ventre da minha mãe. Olha a linguagem que ele usa. Ele está usando a linguagem de um tecelão que está formando com cada fio o pano que depois vai se transformar na roupa que você está vestindo, que você compra ali na loja. E aí? Aquele que teceu você, teceu a mim. A gente vai explicar o quê?
Quer dizer, ele até poderia explicar, conseguiria explicar, nós aqui não conseguiríamos entender. Então, melhor nem explicar. É a oração de Abraão que não entendia porque Deus pedia de volta o filho que ele mesmo havia prometido. Abraão foi ou não um homem de fé? Foi, que não falou nem com Sara, não falou nem com Isaac. E no meio do monte, quando Isaac está perguntando, pai, cadê o cordeiro? O que ele diz? Meu filho, o cordeiro para si o Senhor proverá. Mas se você para assim, Abraão, você está entendendo tudo isso aí que Deus fez? Não, estou não. É isso, irmão. Abraão, a dúvida não o levou para longe de Deus. A dúvida aqui é assim: por que Deus está pedindo de volta? Não foi ele que deu, não foi ele que prometeu. Foi ele que prometeu, não foi eu, não. Ele que disse assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, eu te darei descendente. Foi ele que me chamou, estava lá quietinho no meu canto. Estava lá em Ur dos Caldeus. Ele foi lá, me arrancou de lá e me deu promessa e disse que daria filho. Então, por que agora pediu de volta? Deus não explicou. E Abraão também não perguntou. Porque Deus também não ia explicar. Mas ele obedeceu em fé. E na hora certa, opa! A fé dele foi provada, a obediência foi provada e o filho não foi entregue. Deus substituiu lá como cordeiro. A dúvida não levou para longe de Deus, mas para dentro de um contexto de adoração e obediência dolorosa. A obediência foi dolorosa? Foi. Até a solução final chegar. E a adoração? Também. Foi uma adoração que até a hora do cutelo na mão, chegar ou não no filho, foi dolorosa. Porque e Hebreus 11 vai dizer que no coração de Abraão entendeu que ele chegaria lá, sacrificaria o filho em adoração dele, e depois Deus o ressuscitaria. Então, nem o que ele achou que era a resposta, era a resposta. Então, significa dizer que a maioria das coisas que a gente acredita que é a resposta, não é a resposta. Aleluia! Deus é maravilhoso, irmão. Quem sabe como Deus as opera? Ninguém. Essa é a verdade. Aí quando você acredita, não, Deus vai fazer assim, eu estou sentindo. Não está sentindo nada. A gente fica dizendo que está sentindo de Deus. Estou sentindo de Deus que Deus revelou. Se Deus não revelou, é revelamento. Se Deus não revelou, é revelamento. É achismo, ou achagem, sei lá, o que mais pode ser. Aí a gente acredita, não, eu senti que Deus vai fazer assim. Não, Deus revelou? Não, então é só seu sentimento. E normalmente foi o que Abraão viu. E sentiu uma coisa e Deus fez outra. A lamentação começa com, olha só, de novo, Mateus 27, verso 46, que é o que no rodapé a gente está falando. Ó, a lamentação começa com, meu Deus. Ó, isso aqui é fé. O Deus é de quem? É dele? Não, ele falou muito egoísta. Ele não disse, nosso Deus, ele disse, meu. Isso fala de intimidade, proximidade. É como se naquela hora só tem ele como servo. E você tem isso nos salmos. Muitas vezes o salmo diz assim, meu Deus, meu Senhor, minha rocha, meu libertador, meu. Aí quem está do lado diz assim, não é meu também não? Mas isso é intimidade da gente com Deus, mostrando intimidade. Mas é na mesma frase que ele está dizendo, por que me abandonaste? Então tem uma fé, mas uma fé que está trazendo um dilema, que está trazendo um questionamento, que está trazendo uma dúvida, assim, Senhor, tu é o meu Deus, mas está me abandonando por quê? Eu não entendi. Deixou aqui nessa luta por quê? Não compreendi. Isso é algo muito sério, muito sério, muito sério. Aí, o que eu quero chamar aqui? Deus nos dá liberdade para fazer orações de dois tipos. O que está escrito ali? Oração limpa e oração suja. Deixa eu chamar de oração suja. Aquela oração que é a oração que a gente põe a dor para fora. Aquela, foi não? A oração que, vocês têm que lembrar, gente, que eu estou apertando, se não está indo, tá? Tem que lembrar aí, tá? Aí, ó, ficou isso aqui, né? Esse. Agora é esse aqui. A oração limpa e a oração suja. Qual é a oração limpa? A oração limpa é aquela oração que a gente faz bonito. Ó Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá.
de Davi, a gente usa até um pouco do nosso pouco conhecimento, que tem aquela oração linda, bonita, maravilhosa, aquela oração da gratidão, aquela oração que carrega a certeza, eu sei que tu és fiel, tu estás comigo, aquela oração que está agradecendo a vitória, aquela oração da confiança, aquela oração que enche o coração de paz, de alegria, essa que a gente chama de oração limpa. Mas existe aquela oração que a gente está dando o nome aqui de oração suja. O que é oração suja? É aquela oração crua, mas muito honesta, muito verdadeira. Lembra que eu contei aqui para vocês uma vez que eu vim para a igreja, que eu estava orando para poder acontecer qualquer dilúvio, eu não vim para a igreja, eu não estava com vontade de vir. Já aconteceu aqui para vocês. Né? E nesse dia eu estava na escala da pregação. Aí a gente estava com mais obreiros aqui, não lembro se o pastor Fernando estava com a gente na época já, de volta, não lembro. Aí eu vim naquela vontade de, vou achar um, vou botar um para pregar. E naquele dia tinha um. Tinha um. Eu falei, meu Deus. Aí eu dobrei o joelho. E eu orei assim, falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não estou com vontade de, não está com vontade de vir para a igreja. Vim mesmo porque eu sou pastor, tinha que estar aqui mesmo, tá, mas estou aqui por espontânea pressão. E só estou orando com o Senhor agora. Estou falando agora por causa da educação que a mamãe me deu. Mas eu não vou cantar. Essa foi a minha oração. Não vou cantar, não vou orar, vou ficar aqui de olhos fechados até o final do culto. E aí, se o senhor quiser fazer alguma coisa, tá. E se eu não achar ninguém para pregar, o senhor só me usa na hora da pregação, não por minha causa, por causa do povo. Eu estou nem aí, hoje eu estou revoltado, não quero saber de nada. Depois o senhor me larga, tá bom? Tá tudo certo. Essa é a oração. Aí estou lá, cantada ali, pá. Aí provavelmente todo mundo o quê? O pastor está ligado com Deus. Não, nada. O pastor está mais desviado que qualquer outra coisa aquele dia. Aí vem um louvor, vem um outro louvor, vem um outro testemunho, louvor do grupo, e pá, aquela coisa toda. Aí Deus foi trabalhando, trabalhando, trabalhando. Quando eu vi, eu já estava dizendo, Senhor, Senhor, não é nada daquilo não, presta atenção na primeira oração não, tem misericórdia. Aí trouxe a palavra, aquele dia talvez foi aquela pregação que alguém disse, eu estava na unção hoje e tal. Aí eu falei, não vou nem contar a história de como eu cheguei aqui. Essa oração suja, irmão. Oração suja é aquela que você está nu, está cru, está honesto, mas está na presença de Deus. É aquela oração que carrega as tuas dúvidas, teus questionamentos, carrega a tua dor, carrega até a tua raiva, carrega teus questionamentos para com Deus. A oração que a igreja moderna esqueceu de fazer. Porque é uma igreja que aprendeu só vitória. A igreja que aprendeu só Deus, inclusive decretar para Deus um monte de coisa. Aí a gente não sabe chegar e orar e dizer. É por isso que a gente acaba tendo dificuldade, porque quando a gente está no momento da luta e da dor, a gente não sabe orar. Porque a gente não aprendeu a orar com a dor. A gente não aprendeu a dizer está doendo. A gente não aprendeu a dizer tem misericórdia, Senhor. E aí, a pergunta que eu faço ali é justamente essa. Você acha mesmo que Deus vai ficar escandalizado com as suas questões? Você acha que ele vai ficar assim? Quer dizer que o meu servo Fernando está com essa dúvida? Gente, minha serva Neuza está com essa dúvida, o Adriano está com essa dúvida. Meu Deus, pastor, gente, o cara estudando teologia está com essa dúvida. Como é que ele não leu naquele livro, não? Gabriel, vem cá, Miguel também. Deus chamou dos anjos, assim, escandalizado com a dúvida da Adriano. Você acha que Deus fica? Fica, irmão. Quando você está lá, o único escandalizado sou eu e você. O único com dúvida sou eu e você, Deus não fica. Nossas dúvidas não são mais fortes do que o nosso amor por Ele e o amor dele para conosco. Deixa eu contar uma história aqui rápida que eu coloquei aqui, que isso é muito importante também. Passou, né? Olha só, lamentação, ela é o encontro do lamento com o louvor. Essa é a grande diferença da lamentação para a murmuração. A lamentação, ela sempre vai estar apresentando o nosso louvor a Deus. Sempre. Aí aqui a gente está citando um outro autor muito interessante chamado Jacques Ellul, que ele pega o Salmo 22 e ele vai justamente dizer que nesse Salmo, onde está escrito, meu Deus, por que me desamparaste? No mesmo Salmo está escrito, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Porque a lamentação, ela está ao tempo que você está, sabe,
no dilema, com ponto enorme de interrogação. Ao mesmo tempo você está dizendo, Senhor, Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és o Deus eterno, Tu és todo-poderoso. Porque ele vai dizer, Jacques Ellul, ele vai dizer que uma súplica sem louvor é desespero. Quando você está suplicando, mas não tem louvor na alma, você está desesperado. Essa súplica não é súplica, é desespero. E quando você tem um louvor, mas que não tem súplica, isso vira arrogância complacente. Aquela pessoa que não sabe dizer está doendo. Aleluia, só vitória. Oh Deus, mano, crente não conta derrota, não. Crente, mano, é o tipo de louvor que não tem súplica, que não tem oração do clamor, que não tem a súplica a Deus. Isso vira uma arrogância complacente. Uma pessoa que só tem, deixa eu usar um termo assim bem esdrúxulo, né? Só arrota uma arrogância, só põe para fora uma arrogância, porque, na verdade, não sabe conviver com a súplica. Tem uma história contada por um pastor, e eu vou fechando aqui, passou, né? De uma irmã, pastor chamado Jonas Madureira, e foi a primeira igreja que ele foi pastorear, isso já tem uns anos. Ele contou que tinha uma irmã que ela morava numa comunidade que tinha uma hora de recolhimento, né? Hora de recolher. Então ela não conseguia ir no culto à noite, ela só ia no culto da manhã. Igreja Batista, né? Culto da manhã. Mas teve um dia que parece que a coisa melhorou. E aí ela disse para o pastor, no culto anterior, o próximo culto eu vou poder estar à noite, porque as coisas lá liberaram. A ordem de recolher foi suspensa, etc. e tal. Foi para o culto, cultuou, acabou o culto, ela... E aí o pastor, aquele último que vai fechando tudo e tal. Quando ele está lá fechando a igreja, a mulher volta. A mulher volta gritando. E quando chegou perto dele, gritando, e ele sem entender o que aconteceu, essa mulher, quando chegou em casa, o filho tinha sido peneirado de bala e estava o corpo caído na porta de casa. Depois de culto, depois de adoração, depois de oração. E quando ela volta gritando e dizendo para ele, por que Deus fez isso? Deus começou a gritar. E ele disse que diante daquela dor ele ficou paralisado, sem saber o que dizer. E ela dizendo, eu quero dar um soco na cara de Deus, eu vou dar um soco na cara de Deus e tal, e gritando, e dizendo que ia dar um soco na cara de Deus. Eu coloquei ali um punho. Aí ele disse que ficou paralisado diante daquela dor e procurando compreender. Ele disse assim, eu acho que eu fiquei mais ofendido do que Deus, porque eu falei assim, como é que ela poderia estar dizendo isso de Deus? Mas ele disse que é o tempo que ela começou a gritar e dizer coisas para Deus, do tipo que queria dar um soco na cara de Deus, que Deus não estava sendo Deus no mesmo tempo. Aquela mulher caiu de joelho diante de mim, ele contando, e disse, Senhor, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que tomou. Bendito é o nome do Senhor. A mulher que acabou de dizer que ia dar um soco na cara de Deus. Aí ele disse assim, irmãos, naquela hora eu aprendi, ainda era um novo pastor, 2, 3 anos de ministério pastoral, ele disse assim, eu aprendi a ouvir e ver presencialmente uma oração verdadeira, uma oração sincera, um lamento e uma oração de quem tem fé. Ela veio como mãe naquele desespero, naquela coisa toda, e dizendo que queria dar um grito, né, o lamento dela, só que na forma que ele falou assim, eu acho que fiquei mais escandalizado do que Deus. Ela queria dar um soco na cara de Deus. Então, se Deus tivesse materializado ali, ela ia partir uma briga mesmo, socar Deus até Deus cair no chão. Mas naquele momento do grito, e falando, ela cai no chão, chorando, e começa a louvar o Senhor. E começa a dizer, Deus, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito é o nome do Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor. Não era nada disso aí que eu queria falar, não. Senhor, desculpe, Senhor, e tal. Senhor da minha vida e tal. É a mesma coisa. A mesma oração que eu fiz, a oração que ela fez e de outra situação. É isso que a gente está colocando aí, do soco na cara de Deus ao louvor. Um exemplo de uma realidade. Não é?
E o grito, que foi o bruto, né? O grito bruto dela, que foi o lamento, ela começa a oração dizendo que queria dar um soco na cara de Deus. É isso que a gente chama de oração suja, né? Aquela oração que vem sem nenhuma coisa bonita, linda sendo dita. O pastor fica em silêncio, porque ele entendeu que não era hora de repreender, era hora de entender aquela dor, ficar calado, ouvir. Lembra que eu já disse para os irmãos, não se faz teologia diante da dor, e às vezes diante da dor de alguém é só estar presente, que você já está falando tudo, e aí ele vê presencialmente, ao vivo e a cor, a transformação daquele lamento em louvor. Porque após expressar toda a sua dor, botou para fora toda a raiva, a mesma mulher cai de joelhos e diz: Meu filho, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que tomou. Louvado seja o nome do Senhor. A mesma expressão que Jó fez. Então Deus nos dá a liberdade de abrir o nosso coração, irmãos, sem impedimentos, porque Ele sabe que no final o louvor pode emergir da dor mais profunda. Ó, louvores como esse que a gente cantou, Sossegai, louvor, Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Procura saber a história de quem compôs, em que contexto que compôs esses louvores. Inclusive naquele filme do Titanic, que se cantou 187, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Vai ver quem foi que compôs e em que contexto que compôs. Então, muitos louvores aí do cantor cristão, da arte cristã, quem compôs no momento de luta, no momento de dor. Daí, para a gente ir fechando, foi. A sabedoria de Jó mostra para nós que Deus não nos deve respostas. E Ele não nos responde na maioria das vezes. O que Deus nos oferece? Sua presença. E a presença de Deus é a maior resposta que Ele pode nos dar. O paradoxo de Jó é que Jó estava cheio de perguntas. Fez um monte de perguntas, um monte de dilemas, esperando que Deus lhe desse a resposta. Deus não deu resposta nenhuma. Deus esteve presente. Quando Deus finalmente aparece, Ele não responde às perguntas de Jó. Ele simplesmente se faz presente e faz um monte de perguntas só para dizer para Jó assim, ó, enquanto você estava passando tudo isso aí, eu sempre estive aqui, junto com você. Né? E é uma forma de dizer para Jó que as suas perguntas é pergunta de quem não conhece nada, então não tem nem porquê eu tentar te responder. Né? E aí começa, inclusive, dizendo assim, você estava aqui quando eu criei o mundo? Deus já começou assim. Só para já derrubar no primeiro round. Não, não estava. Então, não tem nada que eu possa te dizer, porque, como diz o outro, quando você estava colhendo milho, meu angu já estava pronto. É assim que os antigos diziam, meu angu já estava até pronto, há muito tempo. Já tinha feito minha polenta há muito tempo, quando você estava lá plantando milho ainda para colher. Né? O objetivo não é entender o sofrimento, irmãos. A lamentação não busca uma teoria que explique a dor. Ela busca um Deus que é soberano o suficiente para oferecer nossas perguntas sem resposta, e nos sustentar mesmo assim. Então, o que a gente tem é justamente essa questão aí. Olha só, o que a gente precisa fazer? Como está ao lado de quem sofre? Aquele exemplo ali só esteja do lado. Não vem com cartilha de resposta. Não vem com um monte de coisa para poder se dizer que é e que deixa de ser. Esteja ao lado. O que as pessoas em luto menos precisam é de uma palavra de otimismo forçado. Tudo será resolvido. Não, não fala nada. Ou de atitude religiosa. Atitude religiosa se você orar, né, tem que orar. Irmão, nós temos que orar. Mas quando você dá uma resposta assim, diante de a dor, que a pessoa tem que orar, o que você está dizendo para ela implicitamente? Se você orar, vai resolver. Se você orar mais, vai resolver. Você está orando menos, ou não está orando. Essa resposta não é correta. Por quê? Porque às vezes a pessoa está orando muito. Mas a resposta ainda não chegou. A solução ainda não aconteceu. Nós não estamos aqui clamando, Deus já está respondendo alguns, graças a Deus. Mas tem outros que não. E hoje já veio mais um pedido de oração. Nós vamos orar por alguém que a esposa falou agora mais tarde para mim, agora de tarde, que os médicos não estão dando muita esperança, não. Que teve parada cardíaca, né? E essas coisas todas.
Então, um servo do Senhor, né? Mas que de repente, na madrugada, né? Teve um AVC, teve parada cardíaca, teve embolia pulmonar, tudo isso aí. Está entubado, e a gente vai clamar, pedir ao Senhor. Aí aqui, a gente cita um outro autor chamado Nicholas Wilberforce, que ele, no livro chamado Lamento pela Morte de um Filho, né? No livro chamado Lamento, e é um lamento pela morte de um filho que ele escreveu esse livro, ele vai dizer o seguinte, ó, não diga as coisas não estão mais assim, porque a morte é horrível. Assim, não fica dizendo assim, não, isso é um probleminha pequeno. Não, porque não é você que está sentindo, o problema não é contigo. Essas frases não dá. Não minimize a dor, não tente consolar com respostas fáceis. Também só esteja presente, porque está ao lado. Você já será uma bênção na vida de alguém. E aí a gente vai fechando. A lamentação é a maior dádiva que Deus deu ao ser humano. Sabia disso? Lembra que na semana passada falamos sobre isso? Nós sequestramos o lamento de dentro de nossas igrejas, de nossas orações e corações. Mas a lamentação é um presente. Que presente? A liberdade de abrir o coração para Deus sem nenhum impedimento, falando a Ele aquilo que Ele já sabe, mas expressando a nossa dor, nossos dilemas, nossos questionamentos. O objetivo não é uma vida sem lágrimas, mas a certeza de saber para onde a gente vai levar as lágrimas. Lembra do Salmo 58 que diz que ele, 56, que ele recolhe no seu odre todas as nossas lágrimas? É conhecer um Deus que não se escandaliza com o nosso grito, com os nossos questionamentos. Muito pelo contrário, ele acolhe nossas lágrimas, acolhe a nossa dor, acolhe as nossas dificuldades. E aí, fechando, nenhuma oração, por mais suja que seja, suja nesse sentido, tá? Carregada de palavras pesadas, se feita em amor, devoção e fé, jamais será rejeitada pelo Senhor. Então, aquela oração que tu veio bravo, falando para mas ela foi feita com amor, com devoção, com fé, de quem só quer entender o que está acontecendo, Deus não rejeita, não. Deus recolhe. Deus é aquele que vai responder. Que possamos aprender a não jogar nossas orações sujas para debaixo do tapete, mas a viver uma vida aberta diante de Deus, de um Deus para quem as trevas e as luzes são a mesma coisa. Amém?